Fala galera, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, estudante de matemática, e no episódio de hoje vamos falar sobre algumas razões trigonométricas. Spoiler, vai ter musiquinha no final. Enquanto vou aquecendo minha voz, vamos para o assunto. Vamos lá, já começo com uma pergunta. Como chamamos os elementos de um triângulo retângulo? Vamos começar desenhando o triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus. Nós temos a hipotenusa e os catetos. Dentro desse triângulo, além do ângulo de 90 graus, temos outros dois, que vamos chamá-los de alfa e beta. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Qualquer triângulo retângulo, que também tenha os ângulos internos iguais a alfa e beta, sempre serão semelhantes a esse que eu desenhei. Vamos fazer uma análise. Está vendo o ângulo alfa? Esse cateto que está aí à direita é oposto a esse ângulo, enquanto o cateto que está embaixo é coladinho no alfa, certo? Por esse motivo, chamamos esse cateto de cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo alfa. Esse nome oposto e adjacente dependem do ângulo que estou avaliando. Se estivéssemos considerando o ângulo beta, o cateto oposto e o adjacente seriam justamente o contrário do que está aí. Faz sentido? Esses triângulos semelhantes podem ter os lados com tamanhos diferentes, mas algumas coisas sempre serão iguais. Por exemplo, a razão entre o cateto oposto, a alfa e a hipotenusa, é sempre a mesma. Está confuso? Deixa eu desenhar. Coloquei aqui para você um triângulo com ângulo de 90 graus, a alfa destacando o cateto oposto ao cateto adjacente. O que eu estava te falando é que para qualquer triângulo retângulo com esse ângulo alfa, a razão entre o cateto oposto, a hipotenusa, vai ser sempre o resultado do mesmo número. Essa razão entre o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa tem um nome de seno. Agora que você já pegou a ideia, vamos ver mais uma razão. Imagine o triângulo retângulo com aquele ângulo alfa. Vamos indicar nesse exemplo o cateto adjacente, a alfa e a hipotenusa. A razão entre o cateto adjacente, a hipotenusa, também vale sempre a mesma coisa para ângulos que chama de cosseno. O cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora vamos para o último exemplo. Depois que fizemos a razão entre um cateto oposto, a alfa e a hipotenusa, e entre um cateto adjacente, a hipotenusa, resta a gente fazer entre os catetos. A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, a alfa, é chamada de tangente. Agora que a gente sabe como são definidas essas razões trigonométricas, a gente pode ir para alguns exemplos numéricos. Isso é, qual é o valor de seno de 30 graus, qual é a tangente de 45 graus e cosseno de 60 graus. Esses três ângulos que eu citei aparecem tanto nas questões que eles estão popularmente conhecidos como ângulos notáveis. É tão importante sabermos os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos que a gente tem até uma musiquinha para memorizar. Então vamos aprender comigo a letra. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1. Todo sobre 2, você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. A raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre as razões trigonométricas e um dos valores de alguns senos, cossenos e tangentes.